Semana passada nós começamos um desafio enorme que é compartilhar, fazer a exposição do livro de Hebreus. Tenho certeza que os irmãos ao longo da semana leram várias vezes o livro de Hebreus, diga amém. Amém, gostei, várias. Ou respondeu no automático também, né? Nem pensou muito que respondeu. Imagino que os irmãos pelo menos consultaram o texto para a gente construir junto isso. Muito desafiador, eu vou dar uma recapitulada e seguir em frente, o Senhor Jesus vai nos dar graça. Bom, o livro de Hebreus, Hebreus é o nome do povo judeu, o povo de Deus do Antigo Testamento. Esse povo que recebeu lá no Velho Testamento as leis de Deus, as instruções de como é que eles deveriam ser como povo, como nação. Esse povo depois, quando vem Jesus, o projeto é que eles reconhecessem Jesus como o cumpridor de tudo que eles aprenderam ao longo da história. Então o Velho Testamento apontava para Jesus, para o Messias. Jesus chegou e muitos irmãos reconheceram que Jesus era o Cristo. E muitos irmãos não reconheceram que Jesus de Nazaré era o Cristo enviado de Deus. Esses irmãos que reconheceram Jesus como Cristo, esses irmãos são chamados, alguns chamam de os judeus messiânicos, alguns, eles gostam de ser chamados de judeus completos. Por quê? Porque eles viveram a velha aliança e aí eles reconhecem que Jesus é o cumprimento da velha aliança. Então eles são os judeus completos. E esses irmãos que receberam essa carta aos Hebreus, que a gente não sabe quem é o autor, esses irmãos, por causa da perseguição que estava ocorrendo na época, alguns deles estavam voltando atrás, estavam abandonando o evangelho, estavam se enamorando novamente ao judaísmo, estavam deixando o brilho, a luz, o sol da manhã, o sol da justiça que a Bíblia fala, que estava sobre eles. Eles começam, por causa da perseguição, começam a esfriar. Então a carta de Hebreus é para dar um chacoalhão nesses irmãos que estavam voltando à sua antiga religião. Jesus é o cumprimento final, irmãos. Toda a revelação de Deus, que começa lá em Adão e Eva, a revelação que foi sendo progressiva, demorou muitos anos para Deus ensinar para o homem o que era o diabo, por exemplo. Deus demorou muitos anos para ensinar o que Ele queria do homem. E nessa jornada, Ele foi didático, dando a lei. Qual é a lei? Também os 10 mandamentos que você conhece. Os 10 mandamentos que você conhece estão incluídos no projeto de Deus de ensinar o homem o que ele deveria ser, ou melhor, aquilo que ele nunca deveria ter deixado de ser. Nunca deveria ter abandonado o paraíso. Então, o autor de Hebreus começa a exposição e ele começa dizendo para a gente, para os hebreus, que Jesus é superior ao judaísmo. Você crê nisso, irmãos? Crê nisso mesmo? Jesus é o superior ao espiritismo. Os irmãos, Jesus é superior ao catolicismo? Jesus é superior ao evangelicalismo, aos evangélicos? Sim, Jesus é superior. A nossa tendência maldita é de retornar àquilo que já deveria ter sido superado. Quando eu vejo alguns irmãos amados defenderem muito arduamente os evangélicos, os católicos, os espíritas, eu percebo que ainda falta romper algumas coisas, porque aquilo que foi, em muitos momentos, eu não quero dizer que não foi útil, porque Jesus sempre transforma as coisas que acontecem na nossa vida em glória para Ele. As coisas que no passado foram úteis, que nos apontaram para Jesus, mas nunca transformaram o nosso coração. Hoje, quando o Evangelho chegou e o relacionamento com Jesus começou, hoje nós não podemos mais voltar para trás. Diga amém, irmãos. Amém. Vamos ler o texto de novo, Hebreus 1, de 1 a 3. Vamos ler junto. Por muito tempo,
Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, do qual inclusive nós estamos inclusos nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Fez o universo por meio de quem, irmãos? Do Filho. Por meio de Jesus, Ele fez o universo. E quem é o Filho? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. O texto nos dá uma surra a respeito da nossa infantil postura, muitas vezes, a respeito de quem é Jesus. Algumas pessoas se relacionam com Jesus e acham que Jesus é seu coleguinha de trabalho, acham que Jesus é seu coleguinha de turma, de escola, família. Alguns se relacionam com Jesus achando que... quem é da época do Orkut, diga misericórdia? Tinha uma comunidade no Orkut. Se Jesus voltar, a gente crucifica Ele de novo. Não entenderam com quem estão lidando. Segundo o texto que a gente acabou de ler, Jesus é primeiro o herdeiro, depois Ele é o criador de todas as coisas. A gente acabou de ler isso. Jesus é o herdeiro de Deus, Ele é o criador do universo, e não só o criador, Ele é o mantenedor, é Ele que sustenta o universo pela palavra do seu poder. Ele é o redentor, porque Ele purificou a gente dos nossos antigos pecados, e além de tudo isso, Ele é o governador, Ele está sentado no trono, Ele é o rei que governa sobre todas as coisas. E você acha que está lidando com o seu coleguinha de trabalho. E você acha que você tem o direito de ficar chateadinho com Ele, porque Ele não te deu aquilo que Ele nunca prometeu que te daria. E aí você não recebe o que você gostaria de receber e acha que tem o direito de dar uma gelada em Jesus. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Eu dei uma distância, eu dei um tempo para eu e Jesus, eu dei um tempo para a gente pensar um pouco nas coisas. Não entendeu quem é Jesus. Não entendeu quem Jesus é e aquilo que Ele fez. E aí no versículo 4, ele diz assim: o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que Ele herdou superior ao nome deles. Se Cristo é superior aos anjos, e os hebreus acreditavam que a antiga aliança tinha sido entregue por anjos, Atos, o discurso de Estevão lá em Atos fala isso, que a lei foi entregue por anjos. O judaísmo mostra vários momentos que anjos trouxeram a antiga aliança. Deixa eu ajudar você que está chegando hoje, irmão, presta atenção. Quando eu falo de antiga aliança, eu falo daquelas regrinhas que o Velho Testamento trazem: sacrificar animal, modelos de liturgia no culto, no templo, limpa assim, faz assado, os 10 mandamentos, as leis morais, as leis sanitárias, tudo isso no Velho Testamento. E tudo isso apontava para Jesus. Tudo isso era uma amostra do que Jesus, do que Deus queria da gente. E a lei era para deixar claro para a gente que a gente não conseguia. A lei do Velho Testamento era eu dizer para você que na geladeira tem um pudim e dizer: duvido você não comer. Diga misericórdia, os irmãos do pudim. A lei é isso. A lei é para mostrar que você não consegue. A lei é para mostrar o modelo ideal de homem perfeito que é Jesus. Então a lei nunca salvou ninguém. A lei veio trazer no seu coração o desespero por ser transformado naquilo que você não consegue ser.
A lei é para isso, a regrinha é para isso que Deus deu. E se no Velho Testamento os anjos trouxeram a lei, e Jesus, segundo o texto, versículo 4, é muito superior aos anjos, então a mensagem que Jesus traz, a nova aliança que Jesus traz, também é infinitamente superior à mensagem antiga. Diga amém. Eu tenho um pouco de medo de, nessa exposição, judaizar vocês, porque eu vou ter o tempo todo que ensinar para vocês algumas coisas sobre o Velho Testamento, que não necessariamente você precisava saber, mas que se você entender, você vai pirar o cabeção. Se você entender como era no Velho Testamento que aconteciam as coisas, e eu te mostrar que essas coisas que aconteciam está totalmente ligado ao que Jesus fez, aí vai ser arrepiante. Nem toda vez que a gente arrepia, Jesus falou com a gente. Mas tem um monte de vezes que Jesus fala com a gente que a gente arrepia. Diga amém? Por quê? Porque vem a compreensão daquilo que é verdade mesmo. Então, se você aprender, a gente aprender junto, o Velho Testamento, algumas figuras, e eu vou te apresentar por que isso apontava para Jesus. E aí ele termina esse versículo 4, que ele está dizendo se vocês voltarem à antiga religião de vocês, vocês estão trocando a glória de Deus por uma brincadeira de criança. É isso que acontece quando a gente abre mão do nosso relacionamento com Jesus, limpo, simples. O evangelho é simples, irmão. O evangelho é simples? Isso é só para você reforçar a marca. Diga para o seu irmão do lado, o evangelho não, diga. E aí no versículo 5, a gente leu assim: pois Deus nunca disse a nenhum anjo, você é meu filho, hoje eu o gerei. Ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. Dá um pause aí, irmãos. Lembra que a gente falou semana passada, é uma tensão que a gente não tem tanto. Anjo não é uma figura tão importante para alguns. Para alguns irmãos aqui eu sei que são. Alguns irmãos aqui sabem qual é o anjo da guarda. Alguns irmãos aqui sabem qual é a carta de tarô do anjo da guarda. Quem aqui sabe qual é o próprio signo de misericórdia? Ok? Só para deixar sem envergonhado. Mas essa expressão do versículo 5, você é meu filho e hoje eu te gerei, para a gente acha que pai e filho é patente, é nível de importância. Mas segundo a gente falou semana passada, para os judeus não. Para os judeus que estavam ouvindo Jesus se declarar filho, o que se passava na cabeça deles é que Jesus estava se chamando filho de Deus e por isso se fazendo igual a Deus. As pessoas pegaram em pedras para apedrejar Jesus e Jesus falou assim: você vai me apedrejar por quê? Qual é o milagre que eu fiz que merece apedrejamento? E eles responderam: por nenhum milagre. Nós estamos te apedrejando porque você se diz que é filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Então, quando o texto está dizendo que Deus diz sobre Jesus, que Jesus é o Filho, o gerado, o criado, não, o criado somos nós. Os anjos são criados. A barata voadora foi criada. Quem tem medo? Amém. Daniel Saad diz que com barata voadora não existe heterossexual. Barata começa a voar, a gente começa a gritar. Isso tudo é criação de Deus. Mas quando o texto diz que Jesus é gerado de Deus, Deus está chancelando para a gente que Jesus é Deus em carne. É assim que nós cremos, irmãos. É assim que a palavra diz. Que Deus Todo-Poderoso se esvaziou da sua glória e veio como homem. Eu ia ler um texto no final, mas vamos abrir agora já, Filipenses 2,5, um texto muito comum, você tem que decorar, você que atende os irmãos testemunhas de Jeová na sua casa, tem que conhecer esse texto. Vamos lá, quem não achou, telão, porque hoje está longo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E que atitude foi essa? Que embora sendo Deus, leia por favor, irmãos, vamos ler junto,
Versículo 6, que embora sendo o quê? Eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Não precisa ler junto mais não. Versículo 7. Mas o que Deus fez? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, escravo, tornando-se semelhante aos homens. Continue. E sendo encontrado em forma humana, Jesus já como homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E não é qualquer morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, S maiúsculo, Jeová. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, graças a Deus. Os anjos sempre causam um certo fascínio. Como falei semana passada, muitas religiões começaram a partir da aparição de anjos. Os mórmons são oriundos disso. Apareceu o anjo Moroni, e aí trouxe uma outra revelação, o outro evangelho de Jesus Cristo. Entende a incoerência, irmãos? Eu estou dizendo que a Bíblia mostra que a revelação de Deus no Velho Testamento foi progressiva, foi crescendo, cada vez mais didática, até que apareceu Jesus. Aí aparece 1900 anos depois, um outro anjo, dizendo que tem um outro evangelho, um pouco diferente. Faz sentido, irmãos? Tenha misericórdia. Mas aí eu fui pesquisar qual seria o meu anjo da guarda. E o nome dele é Rahaciá. A carta do tarô é a roda da fortuna. O meu anjo da guarda, o meu anjo da guarda está na terra, presente aqui na terra, das 4h40 da tarde até a meia-noite e 59. Depois eu viro abóbora. O meu número da sorte é o 10. Se eu for acender uma vela é branca, o incenso é hortelã. Misericórdia. Tudo isso é invenção humana. Eu tenho um amigo, a gente tem um amigo, que ele sentava no jornal que ele trabalhava, e ele, como o estagiário, ele é que produzia os horóscopos. Então a galera está tudo lendo, achando que a mulher jogou lá os conchas, não sei o quê, e na verdade é um estudante de jornalismo que escrevia o horóscopo. Hoje é um bom dia para o azul. Cuidado com as amizades. Um bom momento. Não comece negócios novos hoje. Vocês estão rindo porque vocês leram também, né? O que é legal é o seguinte, irmãos. A partir de agora, voltando para o texto, a partir de agora, o autor de Hebreus vai encher de versículos do Velho Testamento para dizer para os irmãos hebreus de que Jesus é o que ele realmente é. Então a defesa do autor de Hebreus é usar a Bíblia que eles conheciam, que é o Velho Testamento, que é o que eles tinham na mão, e ele vai usar esses versículos para deixar claro para eles que conheciam esses versículos, que no Velho Testamento já estava falando sobre Jesus de Nazaré, que foi feito Cristo. Por isso Jesus Cristo. Então esse versículo 5, ele diz, o hoje te gerei, não precisa abrir por causa do tempo, mas é uma menção ao Salmo 2, versículo 7. O Salmo 2, versículo 7, é o que o autor de Hebreus está citando, sem citar referência, mas ele está citando aqui. Essa outra questão do eu serei seu pai e ele será o meu filho, não é isso que está no versículo 5? 5 ou 6? 5. Final do versículo 5. Eu serei seu pai e ele será o meu filho. Isso também é um versículo bíblico, profético, de 2 Samuel 7,12. Eu vou ler, não precisa abrir. 2 Samuel 7,12 diz assim: pois quando você morrer, é o profeta dizendo para Davi. Aí, quando a sua vida chegar ao fim,
e você descansar com seus antepassados. Escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. Dá um pause aí. Os filhos de Davi. A gente não canta um monte de música, fala um monte de coisa, que Jesus é o filho de Davi? Mas ele não é filho de José e de Maria? Na linhagem profético, os profetas, Deus disse que o Messias viria da descendência de Davi. E se você olhar na descendência de José, tá, você voltando, você chega em Davi. Um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Não é assim que a gente ora? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, não é assim que a gente ora? Continue. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome. A gente achando que ele estava falando de Salomão, mas era uma palavra profética sobre Davi. Toda profecia do Velho Testamento, irmão, ela sempre tem uma aplicação na época. Então, Davi ficou olhando e falou, está falando de Salomão, está falando do meu filho. Mas depois a Bíblia vem dizer, falou assim, não, estava falando de Salomão também, mas estava apontando para Jesus. O templo que ele construiria não é um templo de pedra, é um templo, é a presença de Deus conosco. Texto que a gente conhece, de João 1,12, não precisa abrir, diz que Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Filhos não nascidos da carne, nem do espírito, mas da vontade de Deus. Mas não é isso que eu queria. E o verbo se fez carne. Qual é o versículo? Ajudem aí. Não sei qual é. É aí próximo aí. 1, 12, 11, 12, 10, por aí. 14, eu acho. O 14, 1, 14. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Jesus é a presença de Deus com os homens. Por isso que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Amém, irmãos? Então ele está dizendo... volta lá, irmão. Desculpa, Lisandro. Ele está dizendo no texto para Samuel 7, 2 Samuel 7, 13 agora, ele está dizendo para ele que esse herdeiro construiria o templo. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome. E eu firmarei o trono dele para sempre. Continue. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Dá um pause aí. Eu serei seu pai e ele será o filho. Então Hebreus, o autor de Hebreus, está usando a profecia lá de trás, que eles conheciam, para dizer que Jesus de Nazaré é quem eles estavam esperando. E é por isso que não faz sentido eles abrirem mão de Jesus Cristo para voltar à sua antiga religião. O Cristo seria filho de Deus. O Cristo seria, no Velho Testamento, filho de Deus. Para os judeus mais inteligentes, mais perspicazes, eles sabiam que o Cristo que viria, a natureza dele não era humana, a natureza era divina. Era o Deus de Deus. Era Deus em carne, era o Deus conosco. E aí o texto que a gente lê, voltando para Hebreus agora, por favor, tem um monte de versículo, irmão, se o Senhor já der graça, a gente vai caminhar. Pastor Elos insistiu muito comigo para eu não ter pressa. O ritmo tá bom? Diga amém. Está dando? Amém. Em Hebreus, quando ele diz, ele mostra essa diferença. Ele não fez isso para nenhum anjo. Ele não falou sobre isso. Ele não falou, você é o meu filho e hoje direi. Ele não falou isso para anjo. A relação, ele mostra, o autor de Hebreus, a relação do Pai com Jesus e do Pai com os anjos. E aí você consegue perceber a importância, irmãos, da declaração do Deus Pai a respeito do Deus Filho no momento do batismo de Jesus, quando aparece uma voz do céu e diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Entende que para o judeu essa afirmação é uma chancela de Deus dizendo: este Jesus de Nazaré é o meu filho. Lembrando que filho não é patente, filho é da mesma essência.
Filho é Deus em carne. Deus se esvazia e toma a forma de um homem. Isso é Jesus. Para quem assistiu o batismo de Jesus na época, parecia meio óbvio eles entenderem que Jesus era o Cristo. Mas não aconteceu. E para a gente, quando a gente vê a nossa vida, aquilo que Jesus está fazendo, quando a gente lê a Bíblia, textos como esse, parece meio óbvio que Jesus é o Cristo, né? Mas tem um monte de gente que está com dificuldade de entender isso. Versículo 6. E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. Irmãos, de novo uma citação, não precisa abrir, Luizão, uma citação de Deuteronômio 32, 43. Essa afirmação, que todos os anjos de Deus o adorem, é uma afirmação de Deuteronômio 32. Olha que loucura, é uma afirmação sobre Deus. Quando você lê lá, depois você leia Deuteronômio 32, ele está falando sobre Deus, que o autor de Hebreus agora está interpretando e deixando claro que é sobre Jesus. Lá no Deuteronômio 32, está dizendo, Deus dizendo sobre Deus, falando sobre Deus, que os anjos o adorem. E agora o autor de Hebreus fala, o Filho, Jesus Cristo, que os anjos de Deus o adorem. O autor de Hebreus está usando um versículo do Velho Testamento, interpretando e deixando claro que Jesus é Deus. Você crê que Jesus é Deus, irmãos? E aí o texto de Hebreus fala que todos os anjos de Deus o adorem, que as criaturas adorem o Criador. Os anjos adorem Jesus. Não precisa abrir, Romanos 1, 25, diz, trocaram a verdade de Deus pela mentira, desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. O que eu estou dizendo para você, irmãos, é que tudo que você coloca no lugar de Jesus, seja as coisas que você tem, seja os relacionamentos, a sua família, tudo que você coloca no lugar de Jesus é um ato de idolatria. Porque não existe espaço na Bíblia para dividir a glória de Jesus com mais nada. Então ele falou no passado agora a relação do Pai com Jesus e do Pai com os anjos. E agora ele vai dizer, no versículo 7 e 8, qual é a posição que eles ocupam. 7 e 8, deixa eu ler aqui. A respeito dos anjos, ele diz. Quem diz? Eu estou falando muito rápido, fica sem altos e baixos a voz. Aí vocês acham que estou falando, presta atenção. Vou de novo. Neste texto de Hebreus, quem é que está dizendo? Quanto aos anjos, ele diz. Quem é? É Deus dizendo. Deus. Então Deus está dizendo sobre os anjos. E aí, interessante de novo, ele está citando Salmo 104, 4. Não precisa abrir. Salmo 104, 4. E ele está dizendo, no versículo 7 e 8, a respeito dos anjos, ele diz, ele envia seus anjos como ventos, e seus servos como chamas de fogo. Mas ao Filho ele diz, teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre, tu governas com cetro de justiça. Aleluia. Jesus é Deus e tem um reino, e os anjos são seus servos. Ele tem os anjos como servos, mas revela o domínio do Filho, é o que o texto fala. Deus dizendo, os anjos são servos, mas o meu Filho tem um trono, e um trono que não acaba, que subsiste pelo século dos séculos. Então a posição de cada um é muito definida, e não pode haver confusão entre a gente. Os anjos são servos, e o Filho é o rei, o Filho tem um trono. Irmãos, até agora, tem alguma dúvida da natureza de Jesus? Olha o que Deus diz sobre Jesus, versículo 8. Mas ao Filho, Deus diz, teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre,
tu governas com cetro de justiça. Aleluia, graças a Deus. Versículo 9, 10 e 11. Diz assim: amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. E diz também: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e com tuas mãos formastes os céus. Eles deixarão de existir. Quem deixarão de existir? Os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Nesse momento, o autor de Hebreus começa a dizer sobre os atributos de Jesus e sobre a natureza de Jesus. Engraçado que também não precisa abrir, depois você acompanha na gravação, na pregação gravada. De novo uma citação, e nesse momento citando o Salmo 102, versículo 25 a 27. Isso que a gente leu, de novo, ele está trazendo um versículo do Velho Testamento. De novo é um texto sobre Deus, e o autor usa para se referir a Jesus Cristo, interpretando e deixando claro que Jesus é Deus. Vamos abrir, vai, Salmo 102, abre aí, que é doido demais. Salmo 102, 25 a 27. No princípio, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, os céus perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Falando sobre Jeová, falando sobre Deus Pai, e o autor de Hebreus diz: isso aí é sobre Jesus Cristo que andou entre nós, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus então é o eterno. Jesus não muda, você muda. Os anjos mudam. Quem são os demônios, irmãos? Anjos que mudaram. Anjos perfeitos que se rebelaram contra Deus. Os anjos mudam. Jesus não muda. Jesus permanece para sempre. A Bíblia fala que esse céu como nós conhecemos vai acabar. Apocalipse conta que esse céu e essa terra vão ser enrolados e vão ser guardados na estante. Vão deixar de existir. Mas a palavra de Deus garante que Jesus tem para a gente novos céus e nova terra. Porque quem não muda não são o céu ou a terra, não são os anjos ou a gente. Quem não muda é o Senhor Jesus. A tranquilidade que nós temos que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A tranquilidade que nós temos é que se Jesus não muda, Ele não vai mudar de ideia a respeito da nossa salvação. E Ele nos fez, Ele nos salvou, e isso é a nossa tranquilidade, irmãos. Diga amém. Nós não confiamos naquilo que a gente faz, a gente confia naquilo que Jesus fez. Queria que os irmãos abrissem Apocalipse 1:8. Apocalipse 1:8. Se vocês quiserem ficar no telão, é mais prático para a gente, tá? Apocalipse 1:8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Diz, quem diz? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Grava aí, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Gravou isso? Colocou memória a mais? Deixou aí? Ok? Deixa guardadinho aí. Agora abre, por favor, Apocalipse 21, de 1 a 7.
Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Depois eu explico melhor um dia isso. Continue. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Irmãos, eu citei João 1,14 para dizer que Jesus é o tabernáculo de Deus, porque Jesus é a presença de Deus entre nós. No Velho Testamento, aquela tendinha, o tabernáculo, simbolizava a presença de Deus. E aí o texto da Bíblia vem e fala assim: a presença de Deus com os homens, o símbolo no Velho Testamento era uma tenda que tinha a Arca da Aliança. Mas agora, a presença de Deus com os homens é Jesus Cristo, Deus feito homem. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, tudo novinho. E acrescentou: escreve isso aí, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, de novo, hein? Alfa e Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Lembra que ser filho, semana passada eu falei, reforçando, ser filho é ser da mesma essência. Pai, Filho e Espírito Santo, e nos convidam para participar da família. Nós fomos feitos filhos de Deus, ou seja, a nossa garantia é que nós temos a mesma essência hoje, nós teremos de forma plena no futuro a mesma essência. Só volta o versículo, só curiosidade, o versículo 6 fala assim: quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Estar satisfeito em Jesus, beber da fonte da água viva que é Jesus, não é uma vez só na nossa vida, irmãos. A gente acha que bebeu uma vez e nunca mais vai ter sede. Não é isso que o texto fala. Nem esse e nem João 4, quando Jesus está conversando com a samaritana, ele está dizendo isso. O que Jesus está dizendo é que eu sou uma fonte de água viva, eu sou uma fonte de água eternamente disponível. E quem tiver sede, venha beber, e sacia a sua sede em mim, e não naquilo que o mundo te oferece. Vocês entenderam isso, irmãos? Isso é uma delícia. Eu estou dizendo que a experiência futura do novo céu e da nova terra é ter do nosso lado uma cachoeira gelada. Pode mergulhar, João? Cadê o João? Mergulhar na cachoeira, João. Ok? Alfa e Ômega, Apocalipse 1:8. De novo, sou Alfa e Ômega. Deus dizendo que é o Alfa e Ômega. Mas agora o capítulo 22 de Apocalipse, de 8 a 16. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. João, tá? O João, apóstolo de Jesus. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo. Caiu aos pés de quem, irmãos? Caiu aos pés do anjo. Que me mostrou tudo aquilo. Que mostrou tudo aquilo para mim. Ele caiu aos pés para adorá-lo. O que o anjo fez? Mas ele me disse: não faça isso. Eu sou servo como você e seus irmãos os profetas, e como todos os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Continue. Então ele me disse: cele estas palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, um problema dele. Continua o imundo na imundícia, problema dele. Mas continue o justo a praticar a justiça, o problema nosso. E continue o santo a santificar-se. Está no nosso pé, continue. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo.
e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Pula para o 14, por favor. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Continue. Fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Não é o assunto de hoje, deixa esses caras de fora. E aí, quem é que é o Alfa e o Ômega? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Ele vem dizendo, Deus dizendo, Alfa e Ômega, início e fim, Apocalipse inteiro. E aí no final, último capítulo, Jesus fala, eu sou o Alfa e o Ômega, sou eu, aleluia, glória a Jesus. Aleluia. E se Jesus guarda o céu primeiro e dá um novo céu para a gente, significa que não é Jesus que está no céu, é o céu que está em Jesus. Se ele tem poder para amassar um e fazer outro, ele não pode se amassar estando dentro. Ele está fora disso. É o céu que está nele. Jesus é muito maior do que o céu, irmãos. Todo o universo está em Jesus, o céu e o céu dos céus. Versículo 13 e 14. Deixa eu estourar 10 minutinhos, irmãos. Por favor, pode ser? Pode ser, irmãos? Sem ficar aflito na cadeira? Amém. Então vamos junto. 13 e 14. Diz assim. E ele nunca disse a nenhum dos seus anjos, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Deus não disse isso para anjos, Deus disse isso para o Filho. 14. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. A autoridade de Jesus sobre toda a criação, inclusive sobre os anjos. A diferença de Jesus e os anjos é a diferença da família e da vassalagem. Por que vocês estão querendo voltar atrás? É a atenção do autor de Hebreus. Por que vocês estão querendo voltar atrás? A lei foi entregue por anjos, mas Cristo é superior a tudo isso. Só para quem ainda não acredita que Jesus é Deus, está nas cordas, assim, é para humilhar mesmo. Está numa briga de boxe, o cara já está nas cordas. Vamos dar a última neles aqui. Colossenses, abre por favor, Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Irmãos, abre o coração e vem comigo nesse finalzinho aqui. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Vai dando glória, vai dando amém, é verdade ou não é? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Continue. Nele, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Amém? É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse
toda a plenitude, um pouquinho mais, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, diga misericórdia. E nas suas mentes, nós éramos inimigos por causa do nosso mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Aleluia. Reflexões finais. Jesus precisa ser Senhor e Rei das nossas vidas. Jesus é a única forma de salvação, o Deus encarnado, o inocente que morreu no nosso lugar. Idolatria é substituir Jesus por qualquer outra coisa ou pessoa. Jesus é superior aos anjos, bons e maus. Você crê nisso, irmãos? Jesus é superior aos anjos bons e Jesus é superior aos anjos maus, aos demônios caídos. É ou não é? Por isso, se é verdade isso, você crê nisso, cabeção, presta atenção. Se é verdade isso, nós não tememos o diabo, não tememos demônios, não tememos espíritos maus. Crente não fica possesso, macumba não pega, olho gordo não pega, não precisa ir atrás de um ungidão para ser a sua proteção contra esses bichos todos. Amém, irmãos? Com essa ótica, faz sentido batalha espiritual? Tem um outro jeito de ver batalha espiritual, mas imaginar Jesus e o diabo num braço de ferro, você está de brincadeira comigo, irmão? Você está de brincadeira comigo? A gente não tem que ter medo de nada. A gente não tem, a nossa confiança está no Senhor Jesus. Então me parece mais do que guerra espiritual, me parece um massacre espiritual, né? O negócio de Jesus arregaçando assim, quando Ele quiser. A Bíblia fala que o maligno não nos toca. Você crê nisso? Amém. Essa experiência de ter Jesus no trono do nosso coração, essa experiência de ter Jesus no trono do seu coração, não dá para deixar mais, não dá para enrolar mais. Hoje é um bom dia para você se render ao Senhor Jesus. Eu estou falando também de crente. Também de crente. Hoje é um bom dia para você entregar aquele assunto na mão de Jesus. Aquele pecado não superado, aquela rancor, aquela mágoa com alguém, aquela sua falsa segurança no seu dinheiro, aquela mania de achar que é a sua esposa ou seu marido que vai te fazer feliz. Isso é a velha maneira de pensar. Quando Jesus é o Senhor, Ele é a fonte da água viva, Ele nos satisfaz plenamente. Sempre que a gente tem sede, a gente tem que recorrer a Ele. Tem que parar de recorrer à poça suja de barro que o mundo oferece e ir direto à fonte da água da vida. Feche seus olhos. Senhor Jesus, você é o Senhor da minha vida, Pai. O Senhor tem feito grandes coisas e tem nos conduzido a esse lugar, a esse dia hoje. A gente rebelde muitas vezes, mas hoje nós temos a oportunidade de nos render ao Senhor um pouco mais. Eu te peço que no nosso meio, aqueles que vivem uma vida absolutamente apartada do Senhor, frequentam lugares, frequentam aqui, frequentam outros lugares, mas Jesus não está no trono reinando. O Senhor está na cruz morto para essas pessoas. Mas eu te peço, Pai, por um milagre, para que a consciência de tudo isso que a gente conversou venha nos nossos corações e que a gente perceba que na cruz o Senhor estava morto, mas o Senhor ressuscitou.
e que a cruz hoje está vazia e que o Senhor está no trono do nosso coração, reinando a nossa vida, Pai. E nós queremos entregar a nossa vida mais uma vez ao Senhor. Pai, nos perdoe. Nos perdoe pela nossa ignorância durante muitos anos e nos perdoe por causa da nossa arrogância também de achar que a gente é o detentor da nossa experiência, da nossa vida. Nós queremos sair daqui curados dessa mania de ser Deus. Queremos sair daqui curados dessa mania cansativa de gerir a nossa vida e achar que o sucesso depende de nós, que a segurança está em nós. Nós queremos sair daqui convictos que se não for o Senhor, que se o Senhor não fizer, não tem nada que a gente possa fazer. Transforma o nosso coração, Pai, e que a nossa vida seja um canto, uma música de louvor constante ao Senhor. Nós te amamos, mais uma vez pedimos perdão pela nossa idiotice e nos rendemos de forma plena ao Senhor. Te amamos, Jesus. Nos conduza sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, irmãos. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós e nos dê paz. Que essa semana seja uma virada na nossa vida sobre alguns assuntos. Que essa semana a gente viva a experiência que há anos que a gente está sonhando e por arrogância a gente não estava experimentando. Essa semana, pela postura do nosso coração, com o nosso coração de joelhos, seja a mudança que a gente sempre sonhou. Amém.